Aqui no nosso estúdio a gente recebe o psicólogo Matheus. Muito obrigada pela sua presença. Matheus Alves vai ajudar a gente nesse debate. E o Alexandre, que vai contar pra gente como é que você foi criado, como é que foi a sua relação com o seu pai, Alexandre. Estou sabendo que é uma história emocionante. Boa tarde. E boa tarde, Roberto. Boa tarde, pessoal que acompanha a gente. Toda a equipe aqui, eu fico... É muito emotivo quando se fala do meu passado, especificamente aonde toca a parte de pai. Meu pai, eu nunca tive, eu não conheço na minha vida um dia que ele me desse um abraço e falasse que me ama. Eu nunca tive apoio, eu cresci ouvindo ele falar que eu não era filho dele, aquele filho rejeitado, renegado. Então, quando entra nesse assunto, mexe muito comigo. Aos 28 anos, eu desenvolvi uma depressão e eu ainda... Depois disso, eu continuo me tratando, eu tenho picos diretos, eu não tenho mais amor pela vida. Eu não sei se isso está envolvido, entende, Roberto? Eu sei que eu tenho um trauma hoje, que eu estou fazendo tratamento, até com profissional psicólogo e psiquiatra, eu tenho que ir. Eu desenvolvi tiques, minha cabeça hoje ela é uma máquina, assim, 380 direto. Eu não consigo parar. Se eu parar, não ocupar minha mente, eu vou chorar, eu vou pensar em suicídio. Então, assim... Eu estou passando uma fase muito difícil hoje. Você não tem memórias de abraços, de beijos, de um eu te amo do seu pai? Nunca tive. E de que maneira isso fez falta? Então... E faz falta para você? Eu acredito que, como todo cidadão, ele se espelha no pai para poder ser alguém na vida. Então, o filho, ele precisa do pai para poder instruir ele, para poder conduzir ele ao seu futuro. A pessoa adulta. Se você não tem isso, aquele vínculo protetivo, aquele paizão que quando você tem um problema você vai buscar ele, fica difícil para você. O filho acaba tendo que se virar sozinho e amadurecer muito rápido. Igual eu que tinha 8 irmãos. Então, assim, eu fichei com 14 anos. Hoje não pode mais. Antigamente, com 14 anos, a gente fichava. O meu primeiro tênis, eu tive que trabalhar para comprar. Minha primeira calça, eu tive que trabalhar para comprar. Então, assim, o carinho que meu pai me dava era porrada, era cintada, era surra de mangueiras, fio dobrado, que quebrou o dedo já na irmã minha, chutando ela uma vez. Então, assim... Agora, o que é mais satisfatório, gente, e eu deixo essa mensagem aí para todas as pessoas que estão assistindo, faça o inverso. Hoje eu tenho um filho de 27 anos. Todos os dias da minha vida, depois que eu fui pai, Roberta, quando eu via meu filho, a primeira coisa, eu dava um abraço nele, dava um beijo no rosto, meu filho, eu te amo. Porque a ideia é passar para ele isso, porque o pai acha, Roberta, que na sua concepção geral, ele vai trabalhar, ele traz o arroz para dentro de casa, traz feijão para dentro de casa e ele cumpriu a parte de pai. Filho não precisa só de comida, não. Vou dar um alerta para os pais, Roberto, assistindo. Muitos filhos estão se perdendo por falta disso. Por falta de um abraço de um pai, por ele não ouvir assim, eu te amo, meu filho. Se o seu filho não te amar, se você não passar isso para ele, você vai perder seu filho, não tem jeito. Olha, e é interessante porque existem linguagens do amor, né? Às vezes um pai, ele é mais sisudo, mais bravo, mas cada um, às vezes, tem a sua maneira de amar, mas nem sempre a gente consegue enxergar isso como uma maneira de amar, Matheus. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Primeiramente, relato emocionante aqui, quero pontuar. E sim, cada pessoa, cada indivíduo, dentro da sua vivência, tem a sua forma de demonstrar, tem a sua forma de tratar. Mas o que é mais importante de a gente entender que, depois de tantos relatos, de tantas coisas, de tantos exemplos ruins que a gente tem na nossa sociedade hoje, inclusive até aqui algumas reportagens que passaram aqui, de alguns homens, o mais importante é a gente entender e compreender que todos nós precisamos de conversar, de se cuidar e dar amor aos nossos filhos, porque no desenvolvimento humano, a compreensão, o amor e você ter tempo de qualidade com seu filho faz toda a diferença na criação desse indivíduo, dessa pessoa. Então, como a gente viu o relato dele, ele passou por muitas coisas e coisas que a gente não quer que toda criança, nenhuma criança passe por isso. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que a gente tem a nossa personalidade, tem a nossa forma de tratar, mas que a gente também dê amor, carinho e compreensão para os nossos filhos. Eu convido você de casa a participar com a gente. São 2 horas e 59 minutos.
Conta aqui pra gente, tá aqui o nosso número, 99942-2478. Você se identifica com essa fala do cantor Júnior, né? O Júnior, irmão da Sandy, que fala que hoje ele tenta ser um pai bem afetuoso com os filhos, porque ele não viu, né, o avô ser assim com o pai dele, o Chororó. Já chegou aqui um relato pra gente, ó. Roberta, meu pai não era de dar abraço e beijos, mas era bem presente. Hoje eu não abro mão de dar beijos nos meus filhos e dizer te amo todos os dias. Outro relato também, olha, Roberta, eu fui criada, meu pai nunca deu um abraço, meu pai nunca conversou com a gente, até porque a gente foi criado na roça, né? Nem pai, nem mãe. A única coisa que a gente recebia dos pais era uma surra quando a gente fazia alguma coisa errada. Mas não tinha uma palavra, eu te amo, meu filho, você é importante. Olha só, é um relato até parecido com o relato do Alexandre. Agora, isso é mais comum até na criação de menino do que na criação das meninas, Matheus? A gente vê nos estudos e nos livros que sim, é mais comum isso com a criança, no menino, porque muitas vezes existe uma associação, às vezes o pai ele se vê naquela criança, ele também é um histórico de que não teve uma infância adequada, de carinho, então aquele pai acaba que projeta no filho homem aquela vivência que ele teve e infelizmente ele não consegue ali dar o que ele falou, contrário, né, daquilo que ele recebeu, que é um amor, tranquilidade no lar, carinho. Então, é sim mais comum, infelizmente, o homem com o menino. E os pais que ainda têm esse bloqueio, esse obstáculo, porque talvez ele não recebeu isso e também não consegue repassar. Não é nem que não consiga repassar, talvez a maneira de transmitir esse amor é uma outra linguagem, né? Como que ele começa a quebrar esse bloqueio de poder sim abraçar, de poder sim beijar um filho, uma filha? É uma ótima pergunta e uma oportunidade de a gente dizer para que esse homem que está com dificuldade de demonstrar isso e esse pai, a primeira coisa que ele tem que fazer é começar a falar sobre isso. Começar a promover dentro do lar dele essas conversas e começar também a apresentar a fragilidade, porque o homem ele foi ensinado que ele tem que ser muito forte, que ele tem que ser duro, que ele tem que ser aquele homem, aquela figura que a gente já sabe que o homem tem que ter de responsabilidade, mas a gente também sabe que o homem também ele apresenta uma certa fragilidade e isso é bom para que o filho possa também se associar a ele. E ali ter uma conexão. Então, a primeira coisa que esse pai pode fazer para poder encontrar esse caminho é falar sobre e demonstrar a sua felicidade de estar com o filho ali. Eu relato, meu pai não era de abraço, mas sempre fazia o que a gente gostava. Tá vendo? Não quer dizer que não beija, não abraça, não quer dizer que não ame, mas ele transmitia esse amor de outra forma, né? E agora, como pai, de que maneira esse abraço, esse beijo do filho, né, isso se tornou importante também para você? Então, hoje, como eu falei, né, eu tento fazer tudo ao contrário. E todas as vezes que eu digo para ele que eu amo ele, toda vez que eu abraço meu filho, que eu dou um beijo no rosto dele, por incrível que pareça, ameniza um pouco a minha dor lá do meu passado. Meio que, sabe assim... É como se eu estivesse preenchendo o meu vazio, no meu coração, a minha solidão, com o fato de abraçar ele, de beijar ele. Então, assim, e a gente queria também pedir aos pais, né? Quebra esse tabu, pai. Você que é machista, que é machão, que acha que não deve dar um beijo no seu filho, para disso, pai. Tem que abraçar. Seu filho tem que sentir a força do pai, a proteção do pai. Não importa se seu pai tem 80 anos, você tiver 60 ou for o inverso, o seu avô, abraça ele, beija ele, que daqui uns dias ele está indo embora. Filhos, beijem seus pais e pais, beijem seus filhos, né? Aproveitando, mandar um beijo pro Huguinho Bola Cheia, meu paizão, te amo, tá? Obrigada, Matheus, pela sua presença aqui com a gente, volte sempre, tá? Alexandre, feliz Dia dos Pais para você. Então, Roberta, rapidinho, só falar para vocês, gente, que o meu pai acabou falecendo dentro da minha casa. O filho menos amado foi o que cuidou dele até o final. 40 dias comigo, descansou em paz e está perdoado por tudo. Feliz Dia dos Pais a todos, fiquem todos com Deus. Honrou, muito bem. Obrigada, tá?